Minha neta me ligou no meio da madrugada. Vó, estou na delegacia. Meu padrasto me bateu, mas agora ele diz que fui eu que ataquei ele. Eles não acreditam em mim? Quando cheguei na delegacia, o policial de plantão ficou branco e começou a gaguejar. Me desculpe, eu não sabia, mas antes de continuar, se inscreve no canal e comenta aí embaixo de onde você está assistindo. A gente adora saber até onde chegam nossas histórias. Era umas 2 da manhã quando o barulho insistente do celular me arrancou do sono. O toque agudo ecoava da mesinha de cabeceira. Levei um susto, estirei a mão e acendi o abajur. A luz amarelada iluminou a tela e as palavras que vi me gelaram por dentro. Meu amor, Camila. Um arrepio percorreu minha espinha. Ela nunca liga nesse horário. Com as mãos tremendo, deslizei o dedo para atender. Camila, filha, o que foi? Tentei manter a voz calma, mas do outro lado não ouvia a voz alegre de sempre. Era um choro engasgado, desesperado, distorcido pelo eco de algum lugar grande, talvez um saguão ou corredor público. Vó, a voz dela tremia, cortada pelos soluços. Eu estou na delegacia. Cada palavra foi como um soco no meu estômago. A delegacia. Por que ela estava lá? Meu padrasto me bateu. Camila explodiu em lágrimas, tentando explicar entre soluços. Eu só me defendi. Mas agora ele está dizendo que eu ataquei ele. Eles. Eles estão acreditando nele, vó. Não acreditam em mim? Uma mistura de raiva e medo tomou conta de mim. Eduardo. Aquele homem. Sempre soube que tinha algo errado com ele. Naquele momento ouvi uma voz masculina áspera perto dela, dando ordens. Senhorita, a senhora não pode usar o telefone. Vó, me salva. Foram as últimas palavras que ouvi antes que um apito seco cortasse a ligação. Camila! Camila! Gritei para o celular mudo, mas só o silêncio me respondeu. Sem pensar 2 vezes, pulei da cama. Minhas mãos tremiam, a cabeça rodando. Peguei o casaco grosso pendurado na cadeira e corri para a cozinha. Saí de casa quase sem trancar o portão de ferro atrás de mim. O motor velho roncou com um chiado antes de disparar na escuridão gelada. A cena na delegacia era dolorosamente familiar. Passei metade da vida em lugares assim, mas nunca como familiar de uma suspeita. As luzes frias de neon, o cheiro de café velho misturado com papel e desinfetante. O policial de plantão era um garoto jovem, com cara de cansado e inexperiente. Levantou os olhos e perguntou mecanicamente: "Em que posso ajudar, senhora?" Não tinha tempo para formalidade. Coloquei as mãos no balcão, olhei direto nos olhos dele e falei com a firmeza de quem sabe dar ordens. Sou Teresa Aguiar de Sales. Vim ver minha neta, Camila Vargas. Nesse momento, um homem de uniforme saiu do corredor interno. Reconheci ele na hora, o delegado Marcos Duran. Quando eu ainda estava na ativa, ele era só um investigador novato que me olhava com uma mistura de respeito e admiração. Ao me ver, Marcos parou. A expressão profissional dele se desfez em surpresa e, logo em seguida, desconforto. Delegada Teresa. Não esperava ver a senhora aqui. Sua neta é a jovem que acabamos de trazer. Não estava com paciência para cortesias. Sentia o coração queimando. Minha voz endureceu, fria e precisa, como quando eu interrogava criminosos. Cadê a Camila, Duran? Ele hesitou diante do meu tom. Engoliu seco e apontou para 2 salas na nossa frente. Senti o estômago apertar ao olhar. 2 cenas cruelmente opostas através do vidro da sala de interrogatório número 1. Vi meu anjinho. Camila estava encolhida numa cadeira metálica, pequena e perdida. As mãos delicadas estavam algemadas sobre a mesa. Sob a luz branca, dava para ver a bochecha inchada, avermelhada, com um arranhão que descia até o queixo. Os olhos dela estavam arregalados, vazios, cheios de medo e desespero. A raiva e a dor subiram pela minha garganta, mas meu olhar se desviou para a sala ao lado. Ali, vários paramédicos cercavam Eduardo. Aquele maldito estava sentado confortavelmente, o ombro enfaixado com uma gaze branca, mal um arranhão. Falava sem parar com outro policial, com voz falsa de vítima, interpretando perfeitamente o papel do pai preocupado.
Me aproximei o suficiente para ouvir as palavras dele. A menina não tem andado bem ultimamente, senhor. Deve ser a pressão dos estudos. Eu só tentei entrar no quarto para acalmar ela. Tava com medo que ela fizesse alguma besteira e se machucasse. Quem ia imaginar que a menina ia pirar? Pegou uma coisa afiada da mesa e me furou. Olhei fixamente para o homem através do vidro. No olhar dele não tinha medo nem dor. Nada que se parecesse com alguém que acabou de ser atacado. Não. Ele estava completamente tranquilo, calculista. E quando lançou uma olhada rápida para a sala onde Camila estava, vi um brilho de satisfação nojenta nos olhos dele por um instante. A avó que tinha em mim se afastou e deu lugar à investigadora veterana. Cada detalhe, cada gesto, cada mentira desajeitada dele gritava na minha cabeça. O instinto de alguém que passou a vida toda diante do crime e da mentira. Gritava uma só verdade. Ele estava mentindo. O tapa marcado na bochecha inchada de Camila era como uma mancha de tinta se espalhando, arrastando uma corrente de lembranças que eu tinha tentado enterrar durante anos. Lembranças de uma família que um dia foi completa, feliz. Pensei em Lúcia, minha única filha, que tinha um sorriso tão brilhante que conseguia iluminar a casa toda. E pensei em Diego, o marido dela, o pai da Camila. Não era um homem elegante. Diego era pedreiro, com as mãos ásperas e endurecidas pelo cimento e pelo ferro. Mas essas mesmas mãos eram incrivelmente suaves quando seguravam a mãozinha da filha dele. Me lembro perfeitamente de como ele voltava para casa toda tarde com a roupa coberta de poeira, esgotado depois de um dia de trampo pesado, mas sem nunca perder o sorriso para a esposa e para a filha dele. Levantava Camila nos braços, deixava ela se aconchegar no pescoço dele e rir às gargalhadas. Não importava a poeira branca que grudava na camisa. Mas uma ligação da obra apagou todos esses sorrisos. Um acidente com um andaime. Breve, frio e cruel. Diego nunca voltou. Desde aquele dia, a casa de Lúcia ficou mergulhada num silêncio aterrorizante. Minha filha, antes forte e alegre, se jogou no trabalho numa empresa de marketing como uma mariposa para o fogo. Saía cedo, voltava tarde, se perdia entre campanhas e números, como se tentasse fugir da dor e do vazio que Diego tinha deixado em cada canto da casa. Camila era pequena demais para entender a perda, e aos poucos virou uma sombra dentro da própria casa. Eu ia sempre, cozinhava os pratos favoritos dela, limpava, tentava preencher com a minha presença aquele vazio enorme, mas sabia que jamais poderia substituir a figura de um pai. 2 anos depois da tragédia, Lúcia levou Eduardo em casa para apresentar. Era consultor financeiro, totalmente diferente do Diego. Usava ternos caros, falava com desenvoltura e sempre mostrava uma confiança elegante. No primeiro jantar em casa, levou uma garrafa de vinho fino. Não parava de dizer que minha feijoada era melhor que qualquer restaurante. E com simpatia perguntou para Camila como estava indo em álgebra. Tinha montado uma atuação perfeita. Um homem bem-sucedido, perdidamente apaixonado pela Lúcia e que tratava a filha dela como se fosse dele. Lúcia, esgotada e com fome de apoio depois de tanto sofrimento, caiu rapidinho na armadilha doce. Olhava para ele com esperança, convencida de ter encontrado uma tábua de salvação. Mas eu não. Minha intuição de velha, ou talvez meu instinto de policial, me dizia que algo não batia. O sorriso dele era bonito, mas nunca chegava nos olhos. Nesses olhos sempre havia frieza e cálculo. Percebi que nos momentos em que achava que ninguém estava vendo, o olhar dele deslizava para Camila, que já estava entrando na adolescência. E não era o olhar de um padrasto. Tinha aquele olhar esquisito, avaliador, como se fosse um caçador observando a presa. Uma vez não consegui me segurar. Esperei até ficarmos só nós duas e falei com calma. Lúcia, você devia investigar melhor sobre ele. Lúcia imediatamente ficou na defensiva. Me cortou de cara com um tom magoado e irritado. Mãe, não seja preconceituosa. Ele é muito bom comigo e com a Camila. Você não quer que eu seja feliz? Aquela pergunta foi como uma punhalada no coração. Fiquei calada. Tinha medo que, se eu insistisse, acabaria afastando minha filha
e com isso perderia a chance de proteger minha neta. Meu medo não era infundado. Camila tinha 13 anos naquela época e todo fim de semana insistia em dormir na minha casa. Numa noite de sábado, enquanto fazíamos biscoitos juntas e o cheiro de canela e baunilha enchia a cozinha, ela de repente parou e sussurrou baixinho: Vó, não gosto do jeito que meu padrasto olha para mim. O coração parou por um instante. Me agachei do lado dela, tentando manter a voz calma. O que você quer dizer, meu amor? Ela baixou o olhar para o chão. Quando a mãe não tá, ele fica me olhando muito. Uma vez, quando eu coloquei aquele vestido curto que a mãe me comprou, ele olhou para as minhas pernas e falou umas brincadeiras muito estranhas. Eu tô com medo. Senti um frio no peito. O corpinho dela tremia nos meus braços. A raiva e a impotência subiram pela garganta. Só consegui dizer o pouco que estava ao meu alcance. Que ela sempre trancasse a porta do quarto com chave. Que se acontecesse algo estranho me ligasse imediatamente e que arranjasse qualquer desculpa para vir na minha casa sempre que pudesse. 5 anos se passaram desde aquela noite. 5 anos vivendo com a angústia, com a culpa de não ter feito mais. Me enganei pensando que talvez fosse só a sensibilidade de uma adolescente, que meu medo era exagerado, que eu estava vendo fantasma. Rezei para estar errada. Mas o olhar arrogante do Eduardo atravessando o vidro me trouxe de volta para a realidade como uma facada. A fúria gelada apertou meu peito, mas os anos de trabalho tinham me ensinado a transformar a raiva numa arma precisa. Respirei fundo. Afastei da minha mente a imagem da minha neta e vesti a armadura da ex-delegada Teresa Aguiar de Sales. Me virei e caminhei direto para o Marcos Duran. Minha voz já não tinha nada do tom amigável de uma velha conhecida. Só a firmeza de uma superior interrogando o subordinado. Delegado, calcei o cargo dele. Exijo falar a sós com minha neta agora mesmo. É direito dela, e você sabe disso. Marcos ficou desconfortável. Olhou para o corredor onde estava o delegado responsável, depois voltou os olhos para mim. Dona Teresa, o protocolo, começou a gaguejar, repetindo as mesmas normas que eu mesma tinha ensinado para ele anos atrás. Conheço o protocolo melhor que você, Duran. Interrompi, olhando com uma frieza cortante. Sabe quem eu sou? Não me faça te lembrar. Me dá 5 minutos. O peso do meu nome ainda bastava. Marcos engoliu seco, nervoso. No final acenou com certa resignação e indicou para um policial jovem abrir a porta da sala de interrogatório. A porta metálica se abriu com um rangido, revelando um espaço gelado e cruel. Só se ouvia o zumbido monótono da lâmpada fluorescente no teto. Camila levantou a cabeça ao me ver entrar. Tinha os olhos inchados, vermelhos, cheios de um desespero tão fundo que partiu minha alma. Vó, soluçou, mal um murmúrio quebrado. Quando se mexeu um pouco, as algemas bateram na borda da mesa de metal com um som agudo e humilhante. Me virei para o policial jovem. Tira essas algemas dela. Ordenei. Ele hesitou, olhando para fora, buscando a aprovação do Marcos. Não, espera. Não me ouviu? A menina não é uma criminosa perigosa. Finalmente obedeceu. O clique da fechadura soou como um pequeno alívio. Sentei na frente da Camila. Segurei a mão gelada dela, com as marcas do metal ainda visíveis. Já passou, meu amor. Já tô aqui. Falei com carinho, mas com firmeza. Agora respira fundo. Isso. Me conta tudo, cada detalhe, sem deixar nada de fora. Eu preciso saber tudo. Sob a luz branca e fria, Camila começou a contar o pesadelo dela, a voz tremendo, às vezes quebrando pelos soluços. A mãe dela, Lúcia, estava em viagem de trabalho em Belo Horizonte. Na casa só ficaram os dois. Naquela noite, por volta das 11, a menina estava se preparando para dormir quando ouviu o carro do Eduardo chegando. Depois, os passos desajeitados e pesados subindo pela escada. Ele fedia a álcool. Bateu na porta do quarto dela. Camila não queria abrir, mas ele fingiu interesse num projeto da faculdade. A porta estava só entreaberta. Ele se enfiou e logo em seguida se ouviu o golpe seco da tranca fechando. Ele se aproximou de mim, murmurou Camila com o olhar perdido em algum ponto do vazio. A voz dele soava doce, de uma forma doente. Ultimamente você tá muito bonita,
muito mulher. Só quero te abraçar um pouquinho. A menina recuou até bater no canto da escrivaninha. Você tá bêbado? Por favor, sai daqui. Não me escutou. Veio para cima de mim e me agarrou pelo braço. Eu me defendi. Gritei. E ele me deu um tapa. A voz dela quebrou. Soou forte, seco. Zumbiu no meu ouvido. Me empurrou contra a cadeira da escrivaninha e a outra mão dele. A outra mão dele começou a me tocar. As lágrimas arderam nos meus olhos, mas engoli elas. Não era hora de fraqueza. No meio do pânico, continuou contando a menina. Consegui ver o compasso de metal que uso para desenho técnico em cima da mesa. Não pensei nada. Só peguei com toda a força que tinha e enfiei no ombro dele. Ele gritou de dor e caiu cambaleando na cama. Aproveitando aquele momento, Camila saiu correndo, desceu pelo corredor e, ainda em choque, ligou para o 190. Ao terminar de escutar, senti o peito apertar até doer. Me forcei a manter a calma. Olhei direto nos olhos dela e fiz uma pergunta-chave. Camila, quando ele te atacou, a porta estava aberta ou fechada? Ela soluçou, tentando lembrar. Quando ele entrou, estava entreaberta. Mas logo ele empurrou e fechou com chave. Ouvi o clique da tranca. Aquela resposta afundou minha alma. A versão dele dizia que ele estava do lado de fora. A dela, que ele tinha entrado e fechado a porta. Palavra contra palavra. Mas uma faísca de esperança acendeu na minha mente. Um detalhe que eu mesma tinha planejado. A câmera de segurança. Meses atrás, eu tinha aconselhado Lúcia a instalar uma câmera pequena no corredor do andar de cima, bem na esquina em frente à porta da Camila, para vigiar a casa quando ela viajasse. Aquela câmera podia ter gravado o momento em que Eduardo entrou no quarto. Me levantei imediatamente. Toquei o ombro da minha neta. Fica aqui, já volto. Saí e caminhei direto para o Marcos, que continuava ali com cara de incômodo. Duran, exijo que você pegue a gravação da câmera de segurança da casa da minha filha agora mesmo. Marcos franziu a testa, mas não podia se negar a um pedido tão razoável. Me levou para a sala de monitoramento. Eduardo, já atendido pelos paramédicos, também foi chamado para contrastar versões. A cara dele mostrava de novo aquela confiança repugnante. Marcos demorou mais que o normal com o sistema, murmurando algo sobre falhas de conexão. No fim, o vídeo apareceu na tela. A gravação começou, a imagem meio distorcida, mostrando o corredor vazio. O horário corria no canto. De repente, o vídeo sacudiu. Na cena seguinte, a porta da Camila se abria de repente. Ela saía com o compasso ensanguentado na mão e cravava no ombro do Eduardo, que curiosamente estava bem na frente da porta, como se tivesse acabado de chegar. Todo o momento em que ele entrou, fechou a porta e o que aconteceu dentro tinha desaparecido. Só ficava a cena onde Camila atacava ele sem motivo. Eduardo sorriu, um sorriso de triunfo nauseante. Se virou para o policial ao lado, abrindo os braços como um mártir. Aí tá a verdade. Só me aproximei para perguntar uma coisa e ela me atacou sem razão. Eu falei. Fiquei calada, mas meus punhos dentro do casaco se apertaram tanto que os nós dos dedos ficaram brancos. Um vídeo cortado de forma grosseira. Um policial com atitudes suspeitas. Uma armação perfeita para culpar a vítima. A gravação tinha sido manipulada. Não suspeitava. Tinha certeza. O sorriso do Eduardo era veneno puro. Mas também era a luz que me mostrou o caminho. Ele e o Marcos achavam que aquele vídeo mutilado era o ponto final. A prova irrefutável que enterraria a verdade. Mas estavam enganados. Esqueceram de algo. Uma prova que não está num HD. Que não pode ser manipulada facilmente por dedos sujos. Está guardada nos arquivos da central de emergências. Me virei bruscamente para o Marcos com um olhar sem o menor rastro de compaixão. Tá bom, Duran. O vídeo pode ter interferências, pode cortar, mas o áudio não. Minha voz ecoou firme no meio do silêncio sufocante da sala. Quero ouvir a gravação da ligação para o 190 que minha neta fez. O rosto do Marcos mostrou por um instante um gesto de pânico, mas logo cobriu com uma falsa aparência de profissionalismo. Dona Teresa, para isso precisa de uma ordem oficial do promotor. O procedimento. Não me fala mais de procedimento. Rosnei, dando um passo na direção dele.
obrigando ele a recuar. Sabe quem eu sou, Duran? Sabe com quem eu tenho contato? Não me obriga a usar outros métodos. Daqueles que vão te fazer se arrepender de ter vindo trabalhar hoje. Minha ameaça direta surtiu efeito. O peso da sombra de uma ex-delegada de alto escalão, antiga chefe do Marcos, fez ele vacilar. Olhou para o Eduardo buscando apoio, mas o outro só baixou o olhar sem dizer uma palavra. Finalmente, Marcos acenou com irritação e ordenou um técnico a extrair a gravação. A sala inteira ficou em silêncio. Eduardo cruzou os braços, visivelmente menos confiante. Camila, que tinha sido tirada da sala de interrogatório, ficou parada atrás de mim, tremendo. O alto-falante emitiu um zumbido e logo se ouviu a voz serena de uma operadora. Emergências 190. Tô te ouvindo. E logo em seguida, a voz da Camila, quebrada, desesperada entre soluços. Ajuda. Me ajudem, por favor. Alguém tá me atacando no número 24 da Rua das Flores. Mas isso não era tudo. O mais importante eram os sons de fundo. Aqueles que nenhum truque poderia gerar no meio de um pânico real. Muito claramente se ouvia a voz do Eduardo, um pouco mais longe, rosnando com fúria, como um animal ferido. O que você tá fazendo? Larga esse telefone agora. Depois veio a frase que condenava ele. O choro da menina cobrindo até a respiração entrecortada dela. Não, me larga. Minha mãe já vem. E a resposta do Eduardo. Cada palavra cuspida entre os dentes, cheia de maldade e daquela confiança doentia de quem se sente intocável. Cala a boca, moleque. Se você falar, sua mãe vai acreditar que você me provocou. Não esquece que ela só acredita em mim. A gravação acabou. O silêncio que se seguiu pesava como uma lápide. Os outros policiais se olhavam, desconfortáveis, evitando cruzar o olhar com o Marcos. O rosto dele estava tão pálido quanto o papel, com suor escorrendo na testa. Ali estava a prova irrefutável. A confissão do demônio, mas subestimei o descaramento do Eduardo. Não se abalou. Em segundos recuperou a calma e lançou um contra-ataque tão esperto quanto repugnante. Isso é falso, gritou, apontando para o alto-falante. Tudo é falso. Vocês sabem que a Camila estuda engenharia em tecnologia da informação. Está fazendo um projeto de pesquisa sobre inteligência artificial de voz, deepfake de áudio. Ela pode criar qualquer som, imitar qualquer voz que quiser. Claramente preparou essa armação para me destruir. O descaramento dele me deixou gelada. E se virou para Camila, que ficou imóvel, com os olhos muito abertos, cheia de confusão. Fala, Camila. Você não está trabalhando num projeto de deepfake de áudio? Fala para todo mundo. Camila gaguejou, desesperada, olhando de um lado para o outro. Sim, eu estudo essa tecnologia. Faz parte de uma matéria. Mas juro que nunca faria uma coisa tão suja. A confissão dela, inocente, mesmo que parcialmente verdadeira, virou uma arma nas mãos do culpado. Plantou uma semente de dúvida na mente de todos os presentes. Uma estudante brilhante de tecnologia com ressentimento do padrasto. Aquele argumento soava razoável para quem buscava uma saída fácil. Marcos aproveitou a oportunidade na hora, como se tivesse encontrado uma tábua no meio do naufrágio. Acenou com ar profissional. É verdade. Essa tecnologia é muito complexa. Não podemos considerar isso como prova válida se não passar por uma análise profunda de especialistas. Isso vai levar muito tempo. Entendi na hora. Ele estava ganhando tempo tentando encobrir o Eduardo. Estava transformando a verdade num enrolamento para apagar o caso. Naquele momento, a porta da sala de vigilância se abriu de repente. Minha filha Lúcia entrou correndo. Estava esgotada, com o cabelo despenteado e o rosto acabado pela preocupação depois do voo noturno. Tinha vindo direto do aeroporto. Eduardo, como um ator de primeira, mudou a expressão imediatamente. Correu para ela interpretando o mártir perfeito. Abraçou ela e mostrou o curativo no ombro. Olha, ela me esfaqueou. Juro que só queria entrar para ver como ela estava. Não pensei que... A voz dele quebrou e deixou a frase pela metade. Lúcia ficou paralisada. Os olhos dela foram do rosto dolorido do noivo para a filha, tremendo com os pulsos marcados pelas algemas.
E depois, para minha cara, fria como mármore, o cansaço da viagem, o golpe emocional e principalmente a fé cega que ela tinha depositado no Eduardo durante tantos anos se combinaram para dar uma conclusão cruel. Me olhou e nos olhos dela já não tinha preocupação, só reprovação. Depois olhou para Camila com uma expressão que jamais vou esquecer, um olhar de pura decepção. A Camila nunca suportou ele, disse Lúcia com a voz trêmula, mas firme. Mãe, e se? E se ela inventou tudo isso mesmo para arruinar minha felicidade? O soluço engasgado da Camila soou mais doloroso que qualquer grito. Ela baixou a cabeça, tremendo os ombros. Quebrada. Completamente quebrada. A faca de uma mãe dói mais que qualquer acusação policial ou mentira de culpado. Olhei para ela e senti uma tristeza e uma raiva infinitas. Ela também era vítima. Vítima do engano. Naquele momento entendi. Naquela sala, eu estava sozinha. E a batalha que vinha não era só por justiça para minha neta, mas para recuperar minha filha que estava cegada por um demônio. Não falei nada para Lúcia. Qualquer recriminação seria inútil. Só peguei com cuidado a Camila, já despedaçada, e levei ela para o banco frio do corredor. Fica aqui comigo. Vai ficar tudo bem, sussurrei, mesmo sem saber por onde começar. Deixei ela sentada e me afastei para um canto com o coração pesado como pedra. Dali observei o teatro completo. Marcos dava tapinhas no Eduardo fingindo consolo, mas os olhares dele se cruzavam com cumplicidade. Os outros policiais, depois de ver o drama familiar e ouvir a história do AI, começaram a recolher os documentos, prontos para fechar o caso com a versão mais simples. Uma adolescente rebelde instável que atacou o padrasto. Queriam terminar logo. Mas no meio daquela indiferença toda, havia alguém diferente. Uma investigadora jovem, magra, com um olhar firme, estava encostada perto do bebedouro. Na plaqueta dela se lia Laura Vargas. Não olhava para o Marcos nem para o Eduardo. Os olhos dela estavam fixos na figura encolhida da Camila, com uma compaixão impossível de esconder. Lembrei que foi ela quem tinha balançado a cabeça negativamente quando Eduardo soltou aquela mentira sobre a tecnologia. Ela não acreditou. No meio daquele pântano de falsidade, ela era a única luz. Sabia que era ela que eu precisava encontrar. Caminhei para o bebedouro devagar, fingindo que só queria um copo d'água para me acalmar. Ao passar pela Laura, não parei. Murmurei, quase inaudível. Café. O farol no fim da rua, daqui a meia hora. Sozinha. Não esperei a resposta. Segui até o bebedouro. Peguei água que não ia beber. No reflexo do vidro, vi a Laura se sobressaltar com um convite inesperado, mas depois de hesitar um segundo, acenou discretamente. No café O Farol, aquela hora antes do amanhecer, só tinha uns taxistas cochilando. Escolhi a mesa mais afastada e pedi um café preto sem açúcar. O gosto amargo me ajudou a clarear a mente. 10 minutos depois, Laura chegou. Ela ainda usava o uniforme completo, mas tinha tirado o colete com a insígnia, como se quisesse se desprender um pouco do papel. Sentou na minha frente com ar preocupado e tenso. Não perdi tempo. O tempo não permitia. Você acredita na minha neta, né, investigadora Vargas? Laura suspirou, as mãos inquietas, mexendo no café com leite. Sim, dona ex-delegada, admitiu. Meu instinto me diz que a menina não está mentindo. O jeito que ela estava com medo, o jeito que esse tal de Eduardo montou o teatro. Tudo é óbvio demais, mas no nosso ofício, pressentimento não é prova. Agora tudo está contra sua neta, continuou, baixando a voz como num sussurro. O delegado Duran concluiu preliminarmente que o caso se deve a um transtorno psicológico da adolescência da Camila e que ela atacou o padrasto num momento de perda de controle. Está acelerando os trâmites para enviar o processo para o promotor amanhã de manhã. Quer fechar o caso? Você não acha estranha aquela gravação das câmeras de segurança? Perguntei, aprofundando no assunto. Os olhos da Laura se iluminaram como se tivesse esperando aquela pergunta. Sim. Muito estranha. Eu vi e repassei na minha cabeça. A filmagem corta de forma anormal justo antes dela sair correndo. Nada natural,
como se um anúncio tivesse sido editado de forma grosseira. E o mais importante, a marca de tempo no vídeo tem um pulo ilógico. Uns segundos, talvez dezenas de segundos, desapareceram. Soube que tinha achado a pessoa certa. Aquela mulher não só tinha compaixão, também tinha o olhar atento de uma boa investigadora. Você consegue revisar o arquivo original desse vídeo? Laura hesitou. Apertou os lábios. Isso é muito arriscado, dona. O arquivo de evidências original fica guardado no servidor central. Só tem acesso os cargos de delegado para cima ou o departamento técnico. Teria que fazer escondido do delegado Duran. Se me descobrirem, posso perder tudo. Olhei fixamente nos olhos dela. Entendo o risco. Mas se a gente não fizer nada, uma menina inocente vai ter a vida destruída. Às vezes a justiça pede que a gente tome caminhos não convencionais. Investigadora Vargas. Laura ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar perdido na xícara de café já fria. No fim levantou a vista com decisão. Tá bom, vou tentar. 2 dias depois. Os 2 dias mais longos da minha vida, soou uma ligação de um telefone público. Era a Laura. A voz dela estava tensa e acelerada. Me contou o plano audacioso dela. Tinha alegado que o computador do trabalho dela estava com defeito e não conseguia ler o formato do arquivo de vídeo do caso. Aquela desculpa permitiu ela se aproximar do departamento de perícia técnica. Enquanto um técnico ajudava a arrumar a máquina, ela puxou conversa com ele e pediu que abrisse o arquivo original do caso da Camila para testar se o computador dela conseguia ler. O resultado confirmou nossas suspeitas. O técnico, meticuloso e alheio à trama, confirmou que os metadados do arquivo de vídeo tinham sido alterados. Especificamente, um fragmento de 48 segundos no início tinha sido brutalmente cortado. E aqui estava a prova mais conclusiva. O histórico de edição do arquivo ficava registrado com clareza inegável. A conta com a qual foi feita aquela edição era do delegado Marcos Duran, e a manipulação tinha sido feita poucos minutos antes da fita me ser mostrada. A gente tem prova de que ele fez isso, dona, concluiu Laura pelo telefone. Dava para ouvir o coração dela batendo na respiração. Mas isso é uma arma de 2 gumes. Se a gente apresentar agora, ele vai negar tudo. Vai dizer que a conta dele foi hackeada e eu vou ser demitida, até processada por acessar indevidamente o processo. A gente não pode confrontar ele de frente. Precisa de outra coisa, uma prova externa, algo totalmente objetivo que ele não possa negar nem controlar. Entendi a ideia da Laura. A gente tinha prova do encobrimento, mas ainda faltava evidência do crime inicial. Uma prova que as mãos do Marcos Duran e do Eduardo não pudessem alcançar. Enquanto a Laura precisava se mover com cautela na escuridão da delegacia, soube que eu precisava começar minha própria batalha à luz pública. Graças à minha antiga reputação e a umas ligações para amigos que deviam favores, a Camila ficou em liberdade provisória, mas foi uma liberdade com correntes. A menina ficou sob vigilância, com proibição de sair da cidade e obrigação de se apresentar semanalmente. Se mudou para morar comigo na minha casinha tranquila, mas a tranquilidade da casa não conseguia acalmar a tempestade no coração da menina. Camila passou o dia todo em silêncio, como uma sombra. O sorriso dela desapareceu, e aquele olhar limpo que ela tinha antes agora se via perdido, distante. Não chorava, mas o silêncio dela doía mais que qualquer grito. Não podia ficar de braços cruzados vendo minha neta se apagar. Tinha que encontrar a prova de que a Laura falou, uma prova externa, uma verdade objetiva. Decidi voltar para o bairro onde minha filha morava, o lugar onde começou o pesadelo. Fui batendo de porta em porta com a esperança de achar uma testemunha, uma câmera de segurança, qualquer coisa, mas a busca logo virou uma decepção amarga. A primeira porta foi aberta por um homem de meia idade. Só negou com a cabeça e disse que não tinha visto nem ouvido nada. Depois fechou rapidinho. Na segunda casa, uma mulher jovem mal ouviu as palavras polícia e Eduardo e fechou a porta na minha cara, como se eu fosse uma doença. Algumas pessoas foram gentis. Me ofereceram um copo d'água.
Ouviram minha história com pena nos olhos, mas quando perguntei se estariam dispostas a testemunhar, todas se negaram. Tinham medo do Eduardo, medo dos problemas que ele podia causar. Escolheram a segurança do silêncio. Quando o sol começou a cair para o oeste, tingindo os telhados de vermelho, estava quase desistindo. Fiquei na frente da última casa, bem em frente à da Lúcia, com o coração cheio de impotência. Respirei fundo e toquei a campainha. Quem abriu foi uma senhora mais velha, com cabelo completamente branco, preso com cuidado, rosto amável e rugas doces ao redor dos olhos. A dona Medina. Lembrava dela de ter visto algumas vezes quando visitava minha filha. Ela me reconheceu logo. Dona Teresa, entra, por favor. Tá com cara de cansada. Me fez entrar na sala aconchegante e preparou uma xícara de chá de camomila que cheirava delicioso. Sem eu dizer nada, ela falou primeiro com uma voz cheia de compaixão. Ouvi o que aconteceu com a menina, a Camila. É terrível. Tenho muito carinho por ela. É uma boa menina. E a verdade, nunca gostei desse tal de Eduardo. Parece escorregadio como uma enguia. As palavras dela foram como água morna no meu coração gelado. Contei toda a situação sem esconder nada e perguntei se ela tinha alguma câmera ou se tinha visto algo estranho na noite do incidente. A dona Medina negou com tristeza. Ai, que pena. A câmera da minha casa quebrou semana passada e meu marido ainda não quis chamar o técnico. Senti a alma cair. A última esperança se apagando. Tomei um gole de chá, mas o gosto amargo dentro de mim era muito mais forte. Então a dona Medina semicerrou os olhos como se tentasse lembrar de algo. Ah, espera, deu uma batidinha na testa. Não foi naquela noite. Foi uns dias antes. Semana passada, eu e meu marido discutimos feio sobre o teto da varanda. Ele queria telha vermelha e eu preferia uma cinza como as da casa da Lúcia. Para provar que eu estava certa, gravei um videozinho do teto da casa dela com meu celular para mostrar para ele. Lembro que era um dia de semana e só estavam o tal de Eduardo e a menina, a Camila. Quer ver? Mesmo que fosse uma faísca de esperança, por menor que fosse, valia a pena. Sim, por favor. Posso ver? A dona Medina procurou na bolsa, tirou o celular e depois de uns segundos me passou. Tá aqui. O vídeo começou. A imagem tremia com o pulso de alguém sem prática. No começo, só se via um pedaço de céu azul e as telhas cinza em primeiro plano. Quase suspirei com decepção. Como ela tinha dito, não parecia servir de nada. Mas então, quando a câmera baixou um pouco para mostrar o teto todo, se refletiu algo na janela do segundo andar da casa da Lúcia. A janela do quarto da Camila. Meu coração começou a bater forte. A imagem não era clara. Estava distorcida pelo reflexo, mas dava para ver. Camila estava na varandinha pequena, fora do quarto, regando os vasos de primavera que ela tanto amava. Aquelas flores coloridas, rosa e roxas, que enfeitavam a varanda dela. E depois o Eduardo saiu do quarto, no reflexo do vidro. Vi ele parar atrás dela, perto demais, invadindo o espaço dela. Se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela. A mão dele não pousou no ombro dela de um jeito carinhoso como um pai faria. Deslizou devagar pelo braço da menina, um gesto carregado de posse e maldade. E então vi com clareza a reação da Camila através do vidro. A menina ficou paralisada. Os ombros dela encolheram em atitude defensiva. Tentou se esquivar, mas a mão do Eduardo segurou com força o braço dela. Todo o corpo da menina, mesmo que fosse só uma imagem refletida e borrada, gritava medo e uma resistência muda. Minha mão tremia segurando o celular. Era isso. Era a prova que a Laura disse que a gente precisava. Uma prova completamente acidental, totalmente objetiva e irreversível. Não mostrava o ataque no quarto daquela noite, mas destruiu completamente a imagem do padrasto exemplar que o Eduardo tinha construído com tanto empenho. Mostrava a conduta de assédio dele. Provava que o medo da Camila era real. Levantei a vista para Dona Medina e as lágrimas que tinha segurado durante dias brotaram de repente, imparáveis. Senhora, minha voz quebrou. A senhora acabou de salvar minha neta. Ao sair da casa da Dona Medina, senti que tinha recarregado as energias. O vídeo no celular dela não era só uma prova. Era uma arma.
A espada que a gente precisava para cortar aquela rede de mentiras. Fui imediatamente para um orelhão perto e liguei para Laura. Não me arriscava a usar meu próprio telefone, por precaução. Eu tenho. Falei assim que a Laura atendeu, minha voz tremendo de emoção. Um vídeo? Não diretamente, mas suficiente para mostrar que ele é um assediador. Do outro lado, teve um segundo de silêncio. Ouvi o suspiro aliviado da Laura. Não envia pela internet. Por favor, não conta para mais ninguém. A gente precisa se ver. A gente não podia se reunir na delegacia de Balneário Camboriú. Aquele lugar agora era uma armadilha. Um café também não era seguro. No fim, decidimos nos ver num lugar neutro e mais seguro. O escritório de um advogado em quem eu confiava plenamente. Um velho amigo chamado Ricardo Vargas. Ricardo não só era um bom advogado, também era uma pessoa íntegra, daquelas que eu sei que nunca dariam as costas para a justiça. Liguei para ele e, sem hesitar, aceitou ajudar a gente sem exigir pagamento nenhum. No escritório do Ricardo, sob uma luz aconchegante e entre pilhas de processos legais, a gente desdobrou todas as nossas cartas. Laura, vestida de forma simples para não ser reconhecida, explicou com clareza e profissionalismo a descoberta dela, como as câmeras de segurança tinham sido editadas, como os metadados tinham sido alterados. E o mais importante, que o autor daqueles atos era o delegado Marcos Duran. Depois, foi minha vez. Entreguei para o Ricardo o celular da dona Medina. Ele pegou, colocou os óculos e viu o vídeo. Não viu uma vez só. Reproduziu várias e várias vezes a imagem refletida e borrada naquela janela. Quanto mais via, mais o rosto dele endurecia. A gentileza habitual tinha desaparecido, substituída pela seriedade de um advogado diante de um caso grave. Finalmente deixou o celular em cima da mesa. Isso é suficiente, disse com firmeza. A gente tem o que precisa. Ricardo explicou a estratégia seguinte. Se a gente apresentar essa prova na delegacia de Balneário Camboriú, o mais provável é que desapareça de forma misteriosa ou que se atrase indefinidamente por trâmites administrativos. O Marcos Duran e quem protege ele vão fazer de tudo para enterrar isso. Propôs um plano mais audacioso, um golpe direto no coração do sistema. Vamos escalar. Vamos direto para o Ministério Público do Estado para falar cara a cara com a promotora-geral Isabel Ramos. Ela era conhecida por ser uma mulher dura como aço, que não tolerava nenhuma forma de corrupção no setor. Odiava com toda a alma quem manipulava o trabalho dos outros. Acontece que o Ricardo já tinha trabalhado com a dona Isabel e conhecia bem o caráter dela. Usou os contatos para conseguir uma reunião urgente na manhã seguinte. No dia seguinte, fomos juntos para o prédio imponente do Ministério Público. Eu, a Laura e o Ricardo. A dona Medina, depois que o Ricardo convenceu ela sobre a importância do testemunho dela e garantiu proteção total, também teve coragem de ir com a gente como testemunha, me disse: faço isso pela Camila e por todas as outras crianças. A promotora Isabel Ramos era uma mulher poderosa, com um olhar afiado e uma presença que impunha respeito. Não perdeu tempo com cumprimentos desnecessários. Revisou todas as provas que a gente levou. Ouviu em silêncio o testemunho detalhado da Laura sobre como descobriu que o vídeo tinha sido editado. Viu várias vezes a gravação da dona Medina, sem deixar passar nenhum detalhe. Quando a gente terminou, só disse: esperem aqui. 15 minutos depois, voltou e deu uma série de ordens firmes. Lacrar todos os arquivos do caso da Camila na polícia de Balneário Camboriú. Abrir uma investigação interna urgente contra o delegado Marcos Duran por obstrução da justiça e manipulação de provas. Naquela mesma tarde, uma equipe especial do Ministério Público invadiu de surpresa a delegacia de polícia de Balneário Camboriú, causando um alvoroço. Tudo aconteceu tão rápido, tão de repente, que ninguém teve tempo de reagir. Marcos Duran foi chamado para depor imediatamente, sem nem entender o que estava acontecendo. Quando a equipe técnica do Ministério Público apresentou as provas irrefutáveis de que a conta dele tinha sido usada para cortar o vídeo de segurança com a hora e o endereço IP exatos,
O Marcos ficou em silêncio, com o suor escorrendo pela testa. Tentou culpar um erro do sistema. Depois disse que alguém hackeou a conta dele. Mas os peritos informáticos do Ministério Público desmentiram essas mentiras em segundos. No fim, diante da possibilidade de ser acusado de obstrução da justiça e cumplicidade num ataque, com uma condenação de cadeia, o Marcos desmoronou, confessou tudo. Com base no depoimento dele e por ordem direta da dona Isabel, o Eduardo foi preso no escritório elegante de consultoria financeira dele. Dessa vez, não teve arrogância nem atuação de vítima. Quando os agentes colocaram as algemas nele na frente dos funcionários, ele perdeu completamente o controle. Gritou fora de si: "Tudo é um mal-entendido. Vocês vão destruir minha vida por causa de uma moleque insolente. Vocês vão pagar por isso." Durante o interrogatório posterior no Ministério Público, ao saber que o Marcos tinha sido descoberto e contado tudo, o Eduardo mudou de estratégia. Admitiu que tinha pedido ajuda para o Marcos, dizendo que era um velho amigo de bar, que devia um favor. Tentou jogar a maior parte da culpa nele, esperando que isso servisse para reduzir a pena dele, mas já era tarde demais. Com o vídeo da dona Medina provando o assédio e a gravação do 190 autenticada pelos peritos de som, a culpa dele era inegável. Ninguém voltou a acreditar numa palavra sequer daquele demônio com cara de homem. O teatro dele tinha chegado ao fim. O dia do julgamento. O clima na sala era denso e tenso. Estava cheia de gente, desde jornalistas curiosos até cidadãos que queriam ver justiça. Sentei na primeira fila junto com a Camila. Ela apertava minha mão com força. Tinha os dedos frios e trêmulos, mas quando olhei para ela, vi que não tinha mais medo nos olhos dela, só determinação e uma coragem tranquila. Nas fileiras de trás, vi a Lúcia sentada, sozinha, encolhida num canto. O rosto dela estava pálido, abatido, os olhos fundos pelas noites sem dormir e pela culpa que consumia ela. A porta lateral da sala se abriu. O Eduardo entrou escoltado por 2 guardas. Estava mais magro e pálido, mas ainda tinha no olhar aquela teimosia desafiante que definia ele até o fim. Depois chegou o Marcos Duran de roupa civil amarrotada, parecendo uma sombra desbotada dele mesmo. Não se atrevia a levantar a cabeça, só olhava para o chão como se quisesse achar um buraco para se enfiar. Do lado do Ministério Público, dirigida pela promotora-chefe Isabel Ramos, foi apresentado um caso sólido e impossível de refutar. Ela não usou palavras enfeitadas. Simplesmente colocou a verdade sobre a balança da justiça. Primeiro, o vídeo da dona Medina foi projetado na tela grande. Mesmo que a imagem fosse meio borrada, as ações do Eduardo eram inegáveis. A sala inteira ficou em silêncio ao ver como ele se posicionava atrás da Camila. A mão dele deslizando pelo braço da menina e a reação de medo dela. A farsa do padrasto exemplar desmoronou desde a primeira prova. Depois foi reproduzida a gravação da ligação para o 190. A voz da Camila, cheia de pânico e desespero, ecoou por todo o lugar. Mas foi a frase do Eduardo: "Cala a boca, moleque. Se você falar, sua mãe vai pensar que você me provocou. Não esquece que ela só confia em mim", que fez todo mundo estremecer. Um murmúrio de indignação percorreu a sala, e o juiz teve que bater o martelo para impor ordem. Finalmente chegou o golpe final. Um perito técnico do Ministério Público apresentou a gravação original das câmeras de segurança totalmente restaurada. Todos prenderam a respiração durante os 48 segundos de silêncio que antes tinham sido cortados. O vídeo mostrava o Eduardo olhando o corredor antes de entrar sorrateiramente no quarto da Camila e fechar a porta. 48 segundos se passaram em silêncio. 48 segundos em que ninguém sabia que horror ocorreu atrás daquela porta. E depois a porta se abriu de repente e a Camila saiu correndo, aterrorizada, se defendendo. Aqueles 48 segundos eram o vazio mortal, a prova mais contundente da verdade da Camila e da mentira do Eduardo. Durante o interrogatório, o Eduardo continuou negando tudo. Repetiu várias e várias vezes que só tinha sido uma demonstração de carinho exagerada de um padrasto preocupado, que a Camila tinha mal interpretado as intenções dele.
Atuou como se fosse a vítima de uma tragédia, mas ninguém acreditou. Já o Marcos Duran, ao ser chamado, confessou todos os atos dele para pedir clemência. A voz era fraca, sem o menor rastro do antigo delegado orgulhoso. Admitiu ter manipulado a gravação e ter dirigido a investigação para favorecer o Eduardo. Quando o julgamento estava quase terminando, o juiz me perguntou se eu queria falar como tutora da vítima. Me levantei. Não olhei para o Eduardo porque, para mim, ele já não era mais que um demônio indigno da minha atenção. Meu olhar se dirigiu para o Marcos Duran. Eu te conheço, Duran, disse com voz firme no meio do silêncio. Lembro quando você entrou na força. Um jovem cheio de ideais. Jurou proteger a justiça e defender os inocentes. Mas o que você fez? Transformou a justiça numa moeda de troca para pagar favores. Transformou seu juramento numa piada barata. Seu crime não é só alterar provas. Seu crime maior é trair a confiança do povo no uniforme que você veste. Isso é imperdoável. O Marcos baixou a cabeça com os ombros tremendo. Não se atreveu a me olhar. O júri não demorou para deliberar. O veredicto foi emitido rápido e sem dúvidas. O Eduardo foi declarado culpável de agressão sexual a menor e outros crimes relacionados, recebendo uma condenação de 12 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. O Marcos Duran foi condenado por obstrução da justiça e abuso de poder com uma pena de 3 anos de prisão. Foi expulso da força imediatamente e perdeu todos os títulos e a aposentadoria vitalícia. Quando o som do martelo do juiz marcou o fim do julgamento, senti que um peso enorme saiu dos meus ombros. A Camila soltou um suspiro longo, como se tivesse segurado o ar desde o começo. Enquanto as pessoas se dispersavam, a Lúcia se aproximou de nós. Parecia perdida, sem alma, não se atrevia a olhar para Camila. Só me olhou e desabou a chorar com lágrimas de arrependimento tardio. Mãe, eu errei, disse entre soluços. Sou uma mãe péssima. Não acreditei nela. Não mereço ser mãe da Camila. Coloquei minha mão no ombro dela. A raiva em mim já tinha se apagado. Só ficava o cansaço e uma tristeza profunda. Sim, você errou, Lúcia. Foi um erro terrível. Mas esse não é o momento de afundar na culpa. Conserta seu erro. Não me pede perdão. Age. E a pessoa que precisa de desculpas, a que deve usar o resto da vida para mostrar que mudou, não sou eu. É ela. Acenei suavemente para Camila. Minha neta continuava ali, calada, olhando pela primeira vez para a mãe dela depois de tanto tempo, evitando os olhos dela. Tinha algo complexo no olhar dela. Uma mistura de dor profunda que ainda não tinha sarado. E uma faísca bem fraca de esperança. Uma pergunta muda sobre se a mãe dela tinha mudado mesmo. Sabia que o caminho de cura para as duas seria longo e cheio de obstáculos. O julgamento terminou. A justiça foi feita, mas a luta verdadeira da Camila estava apenas começando. As sentenças ditadas não podiam apagar as cicatrizes gravadas na alma dela. Levei ela para minha casa. Uma casinha com flores de primavera coloridas na frente da varanda. O cantinho favorito dela. Esperava que aquele lugar virasse o refúgio dela. Uma fortaleza de paz para proteger ela do mundo. Dias depois, a Lúcia me ligou com a voz trêmula. Queria ir limpar o quarto da Camila na casa velha e trazer as coisas dela. Falei com calma, pedindo que deixasse a Camila decidir. Pergunta para ela antes, Lúcia. Não toma mais decisões por ela. No final, a Camila só me pediu que levasse alguma roupa e uns livros de escola que tinha deixado pela metade. Recusou todos os brinquedos, fotos e qualquer coisa que pudesse lembrar ela daquele lugar. A Lúcia apareceu várias vezes. Trazia flores, chocolates, roupas novas. Tentava conversar, mas a Camila não respondia. Ficava muda, olhando para outro lado. A paciência da Lúcia se esgotou depois de algumas semanas. Ela explodiu numa tarde gritando na sala. Por que você não me perdoa? Já pedi desculpa 1000 vezes. O que mais você quer de mim? A Camila não respondeu. Só se levantou e foi para o quarto. Fechou a porta com cuidado, sem bater. Mas aquele silêncio falou mais alto que qualquer grito. Depois que a Lúcia saiu chorando, chamei ela de volta alguns dias depois. Sentamos na varanda.
Você acha que presente vai resolver? Não, mãe. Eu não sei o que fazer. Então me escuta. Você quer o perdão dela. Mas perdão não se compra, não se implora, se conquista. Com atitudes, com mudanças reais. Mas eu mudei, mãe. Eu terminei com ele. Denunciei ele. Não é sobre ele. É sobre você. Sobre como você não viu. Sobre como você escolheu acreditar num homem que você mal conhecia ao invés da sua própria filha. A Camila precisa ver que você mudou de verdade, que aprendeu, que nunca mais vai deixar isso acontecer. A Lúcia ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Então perguntou, com a voz baixa: O que eu faço? Primeiro, para de trazer presentes. Para de tentar comprar o perdão dela. Segundo, mostra para ela que você está buscando entender. Faz terapia, participa de grupos de apoio, aprende sobre os sinais de abuso, sobre manipulação, sobre como proteger crianças. E terceiro, respeita o tempo dela. Não pressiona, só mostra com ações que você mudou. Sim, mas não é só isso. Continuei, já sem raiva, só com cansaço. É porque você tenta comprar o perdão dela com coisas, com comidas, com palavras vazias. Mas confiança não se compra. A Lúcia se reconstrói aos poucos, com atos, com paciência infinita e com a prova de que você mudou de verdade por dentro. Contei sobre as noites em que a Camila tinha pesadelos, sobre como ela se assustava com barulhos. As feridas dela não tão na pele para você passar pomada, tão dentro, na mente, nos sonhos dela. Você precisa aprender a escutar o silêncio dela antes de esperar que ela fale. Minhas palavras pareceram despertar algo na Lúcia. Ela parou de levar presentes. As visitas ficaram menos frequentes, mais sinceras, sem pressionar, sem forçar nada. Um mês depois me ligou para dizer que tinha vendido a casa velha. Não consigo mais viver com essas lembranças, mãe. Cada canto me lembra o quanto eu fui cega. E então começou a se aproximar de outra forma. No lugar de vir visitar, começou a escrever cartas à mão para Camila. Eram cartas curtas, sem desculpas vazias. No lugar disso, contava o que estava fazendo. Contava que tinha procurado e entrado num grupo de apoio para famílias de vítimas de abuso. Falava das histórias dolorosas que ouvia de outras mães, mulheres que também tinham cometido erros como ela. Contava como estava aprendendo a escutar, a reconhecer os sinais, mesmo que fossem mínimos. Nunca pedia para Camila responder, só vinha em silêncio. Deixava as cartas na caixa de correio da minha casa e ia embora. Uma tarde vi a Camila sair com cuidado para o correio, pegar um monte de cartas e se trancar no quarto. Naquela noite, pela primeira vez em muitas semanas, ouvi ela chorar. Mas não era o choro desesperado dos pesadelos. Era um choro contido, um choro de desabafo, como se o gelo no coração dela finalmente começasse a derreter. 6 meses passaram sem pressa, sem pausa, como um rio tranquilo que volta a formar as margens que tinham quebrado. O gelo no coração da Camila começou a derreter. Graças às cartas da mãe dela, o silêncio na minha casa foi se enchendo aos poucos de conversas pequenas, de música suave e às vezes de um sorriso. Não era ainda o sorriso radiante e livre da menina que ela tinha sido. Ainda era tímido, com um toque de tristeza, mas para mim valia mais que qualquer coisa. Numa manhã de final da estação, enquanto tomava chá na varanda e lia o jornal, uma manchete grande na primeira página me saltou aos olhos e quase deixei a xícara cair. Polícia anuncia o protocolo Teresa, um novo procedimento operacional após o caso que comoveu o país. Meu nome impresso em letras grandes no jornal. Continuei lendo com o coração acelerado. O artigo citava as palavras da promotora-chefe Isabel Ramos. O caso da menina Camila Vargas nos mostrou os vazios mortais do sistema, onde a negligência e o abuso de poder podem destruir a justiça. Esse novo protocolo leva o nome da ex-delegada Teresa Aguiar de Sales, uma lenda da corporação, que nos mostrou que a justiça deve ser perseguida até o fim, mesmo que isso signifique enfrentar os próprios companheiros. Li com atenção os pontos do novo protocolo. Não eram frases bonitas sem fundo.
Eram mudanças reais nascidas do inferno que a gente tinha vivido. Todas as gravações das câmeras de segurança e o áudio original de uma cena devem ser copiados automaticamente para um servidor na nuvem independente do Ministério Público assim que forem registrados, sem que nenhuma pessoa possa modificar ou apagar. A vítima, ou o representante legal, tem direito a pedir que um terceiro analise as provas digitais. E o mais importante, todas as denúncias de má conduta policial durante uma investigação serão tratadas por uma unidade independente do Ministério Público, e não pela própria divisão interna da polícia investigando entre si. As lágrimas escorreram devagar pelas minhas bochechas. Não eram lágrimas de orgulho, eram de alívio. Nossa luta não só trouxe justiça para Camila, também deixou um legado, um escudo para proteger outras vítimas no futuro. Pouco depois, a Laura Vargas me ligou. A voz dela soava cheia de entusiasmo. Me contou com alegria que tinha sido promovida a tenente e que agora ia dirigir uma equipe nova especializada em casos sensíveis relacionados com mulheres e crianças. Aprendi com a senhora que, às vezes, o uniforme só tem sentido quando a gente se atreve a ficar do lado dos mais vulneráveis, dona. Disse com voz sincera. Obrigada por me ensinar isso. Novas sementes de vida brotavam das cinzas do sistema. A Lúcia agora era uma voluntária-chave no Centro de Apoio a Vítimas, ao qual ela uma vez recorreu. Já não só atendia ligações, também se arriscava a dar palestras compartilhando a própria história de erro. Ajudava outros pais a reconhecer os sinais, por menores que fossem, quando os filhos eram abusados, e ensinava a lição dura que ela teve que pagar para aprender. A lição sobre a confiança cega. E a Camila, minha neta querida. A menina tinha recebido a carta de aceitação da Faculdade de Direito da prestigiosa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma noite ela sentou do meu lado e disse com voz firme: Vó, quero ser promotora como a dona Isabel Ramos. Quero usar a lei para proteger as pessoas que não conseguem levantar a voz por si mesmas. No dia do início das aulas da Camila, a Lúcia apareceu. Não chegou sozinha. Nas mãos dela tinha um vaso com uma pequena planta de primavera, aquelas flores coloridas rosa e roxas que mal começavam a abrir. Sei que você não quer voltar para casa velha, disse a Lúcia com a voz trêmula pela emoção e pelo medo. Mas essa primavera foi plantada por você, seu pai Diego e eu, há muito tempo. Tirei uma muda. Quero que você leve com você uma parte bonita da lembrança dele. Nesse novo caminho, a Camila ficou em silêncio. Olhou fixamente para o vaso e depois levantou a vista para a mãe. Nos olhos dela ainda tinha dor, mas o muro de gelo parecia ter derretido. Pela primeira vez em 6 meses, deu um passo à frente e abraçou a mãe. Foi um abraço breve, ainda meio desconfortável e distante, mas bastou para quebrar o silêncio e o vazio que tinham separado mãe e filha durante meio ano. Observei a cena de longe, com o coração aliviado. A ferida continuava ali, profunda, e talvez nunca sarasse completamente. Mas uma vida nova estava começando a brotar. Naquela tarde, depois de voltar da universidade, a Camila e eu voltamos a sentar na varanda como de costume. Ela estava concentrada lendo um livro grosso de leis. De repente levantou a cabeça, me olhou e sorriu. Dessa vez era um sorriso verdadeiro, completo, luminoso, que chegava até o fundo dos olhos dela. Vó, disse com voz clara, obrigada por tudo. Não respondi nada, só apertei a mão dela. Uma mão que já não tremia. Lá fora, as flores de primavera floresciam brilhantes sob o sol morno da tarde. A batalha tinha terminado e uma nova etapa, um novo capítulo da vida estava para começar. A história que você acabou de ouvir mudou nomes e lugares para proteger a identidade de quem participou dela. A gente não conta isso para julgar, mas com a esperança de que alguém escute e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro da própria casa? De verdade, me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria ficar calado para manter a paz? Ou teria coragem de enfrentar tudo e recuperar sua voz? Quero saber sua opinião, porque cada história pode ser uma vela que ilumina o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa,
E tenho certeza de que a coragem nos leva para dias melhores. Por agora, na tela final, vou deixar 2 das histórias mais queridas do canal. Acho que vão te surpreender. Obrigada por ficar comigo até aqui.